seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Liderar é Preciso. Vamos dar início aqui a mais um episódio do Café com Liderança. No dia de hoje nós iremos falar sobre o sentido de autoridade, que o autor vai trazer nesse livro fantástico, que é A Arte de Ser Chefe. Nós adentramos agora nas qualidades do chefe. Então ele coloca sobre a importância da pessoa que está exercendo um cargo de chefia e de liderança, ter sempre bem claro a posição que ocupa, o elevado chamado que possui de liderar pessoas, de se comunicar com as pessoas, de influenciar, inspirar pessoas e também exercer, claro, bem a sua parte administrativa, a sua parte no que diz respeito à chefia do grupo, a preocupação com as diversas diretrizes e demandas às quais as pessoas podem estar subordinadas. E ele vai começar esse capítulo dessa forma: o chefe é um sinal sensível da autoridade. O chefe deve ter da sua missão uma consciência elevada. Seja qual for a sua categoria, representa a autoridade. Tem o dever de a fazer respeitar em si próprio. Aguardem essa informação. Fazendo respeitar a autoridade, o chefe serve a comunidade humana à frente da qual está colocado. Mais uma vez, o sentido, da chefia e da liderança é sempre o serviço. Aquela pessoa que está à frente do grupo, ela foi colocada ali justamente para conseguir representar, a figura de autoridade, certo? E essa figura de autoridade, ela tem como função zelar pelo bom andamento do grupo, pela ordem do grupo. Tanto é que no primeiro capítulo a gente viu uma comparação muito interessante com o corpo humano, ou seja, da cabeça com os membros. A cabeça, ela vai dar as informações, ela vai dar os comandos para o corpo executar, porque a cabeça é aquela que dá as diretrizes, aquela que dá o comando para os membros executarem, todo o corpo funcionar bem, certo? Então, por que é importante um chefe ter autoridade? Um chefe, primeiro, ele nem fala que o chefe ele precisa acreditar que ele tem que conquistar o sentido de autoridade. Não, ele já coloca assim: o chefe é o sinal sensível da autoridade. Então, isso já chama a nossa atenção. É preciso que você tenha em mente essa atribuição muito bem clara na sua cabeça. Para você que ocupa cargo de chefia e de liderança, você é o sinal sensível de autoridade, sim. Vamos olhar um exemplo, por exemplo, um exemplo interessante nas famílias, como o pai e a mãe. São sinais sensíveis de autoridade na vida dos filhos, E os filhos precisam obedecer, precisam respeitar, têm certas obrigações morais com relação aos seus pais, têm deveres com relação aos seus pais, e existem atribuições que quando um pai e uma mãe passam para o filho tem que cumprir, porque o pai e a mãe são sinais sensíveis de autoridade. Num departamento é a mesma coisa, existe um encarregado de alguma determinada área, de alguma determinada função, e aquela pessoa recebeu da instituição, o poder, foi delegado a ele esse poder para resolver algumas partes, para cuidar de algumas pessoas. Então está ali o sinal sensível de autoridade. Você precisa olhar para aquele teu superior, para o teu chefe, para o teu líder, enxergar nessa pessoa o sinal de autoridade que existe ali, porque assim você vai conseguir respeitá-la e vai conseguir cumprir as determinações. E uma das grandes dificuldades do nosso tempo, é conseguir obedecer, é conseguir cumprir. Nas Forças Armadas, inclusive, quando você tem uma ordem, isso não só nas Forças Armadas, tá? Para quem vive uma vida religiosa e precisa cumprir, precisa obedecer, é preciso se basear na hierarquia e na disciplina. Você precisa entender bem esses pilares. E não se enganem, numa empresa também funciona assim. Por mais que as pessoas não colocam tanto, como é no militarismo, a questão da hierarquia e da disciplina, uma empresa ela tem um organograma, onde você consegue identificar quem é o CEO, quem é ali o gerente, quem é o encarregado de uma determinada função. Existe uma cadeia de comando, um pessoal próprio para pensar na visão estratégica da empresa, um pessoal próprio, previamente definido, escolhido
para gerenciar um determinado departamento, para liderar uma determinada tarefa junto aos outros colaboradores, entende? Então o chefe é o sinal sensível de autoridade. É preciso que o chefe entenda isso como pessoa e ele procure realizar suas tarefas tendo sempre em alta conta esse sentido de autoridade, porque ele não pode de forma nenhuma pedir desculpas por estar nesse cargo, né? Não existe isso. Você precisa liderar com dignidade, você precisa fazer as coisas de modo com que os seus liderados vejam em você um exemplo a ser seguido. E qual que é um dos grandes problemas na nossa atualidade? As pessoas têm medo de ser chefe, as pessoas têm medo de ser líderes, porque têm medo de mandar, têm medo de pedir, têm medo de realizar as coisas. Porque, não se engane, né? E ele vai colocar aqui, um chefe bonzinho, bom rapaz, não tardará que se deixe desconsiderar, mas, para além da sua pessoa, está o princípio de autoridade que será ofendido, em prejuízo de todo o grupo. Se o grupo não enxerga no superior, no chefe, no líder, naquele que está à frente, o sinal sensível da autoridade, vai ser impossível dele liderar. E essa autoridade, ela é construída, ela é alimentada e deve ser feita assim, através do conhecimento técnico, através de entender o ofício que você realiza, o ofício que os seus homens realizam, que o pessoal do seu departamento faz, para que você consiga ajudar a dar a visão correta. Você precisa tomar decisões acertadas, mas sobretudo se portar de modo a expressar para as pessoas o teu sentido de autoridade, representar a autoridade que você tem. As pessoas precisam ver em você, e eu falo diretamente com pessoas aqui que ocupam cargos de chefia, de liderança, seja na família, seja na igreja, em comunidades, em grupos sociais, enfim, em qualquer área da sociedade, você tem pessoas, né, que ocupam essas posições e estão perdendo o senso de autoridade. E isso faz com que o grupo se perca. Porque se aquele que deveria estar dando as normas, as diretrizes, não está fazendo isso, sobre o aspecto de querer parecer bonzinho, de querer parecer amiguinho de todo mundo, vai dar errado. É que nem você vê alguns pais que perdem a autoridade diante dos filhos porque se tornam amigos dos filhos. É claro que existe uma determinada proximidade, tem que ser assim entre líder e liderado. O chefe também precisa estar ali perto para conhecer as necessidades do grupo, para conseguir indicar bem o caminho, mas é preciso abrir mão desse pensamento de querer ser amiguinho o tempo inteiro. Porque se você for amigo do teu subordinado, do teu liderado, quando é preciso você tomar uma decisão, ele vai confundir as coisas. E aí o teu senso de autoridade, ele não vai fazer com que as pessoas te respeitem. As pessoas não vão simplesmente vão olhar para você e não vão enxergar ali a autoridade que existe e que está sobre elas naquele momento. Pode ser uma autoridade positiva, se você, e ele fala, se você agir bem, grandeza e servidão do chefe. O chefe está comprometido pela causa a que se entregou e pela categoria que ocupa o serviço dessa causa. Um chefe não tem o direito de diminuir-se e qualquer falta, mesmo privada, isso do chefe, redunda para o ideal que representa em uma diminuição de prestígio. Dá uma olhada para o teu chefe, para o líder. E você, líder, olha para si mesmo. Um olhar sincero agora. O que aconteceria se o teu superior cometesse um erro muito grande na vida pessoal dele, as pessoas começam a comentar, aquilo iria diminuir sensivelmente a autoridade dessa pessoa. Agora, quando é o contrário, quando o líder decide bem, quando o líder se faz estar presente, se faz conhecer os seus liderados, o respeito que ele inspira, que ele representa, só da presença dele. Você olha para aquela pessoa, né, e no militarismo isso é muito comum, né, você olhar para o teu chefe e pensar, caramba, esse chefe é realmente um grande chefe, é um grande líder, está preocupado com a tropa, está preocupado com o andamento da atividade, ele vai, pergunta, indica o caminho. E também no momento de exercer a função de chefia e cobrar e mandar e fazer com que seja feito, inclusive punir de forma justa, quando é necessário punir, é uma grande forma de robustecer a autoridade. Só que qual que é o grande problema? As pessoas olham e pensam assim, poxa, essa pessoa, ela
não tem autoridade sobre mim, eu faço o que eu quero, eu faço. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Né? Se você faz parte de um sistema que tem uma cadeia hierárquica dentro da sua empresa, dentro da família, se você é filho e tem o seu pai, a sua mãe, se você é pai ou mãe, né, e está acompanhando aqui, você vai entender do que eu estou falando. Tá? Os homens não buscam a complacência de uma autoridade débil. Olha que interessante isso aqui. Gostam de encontrar alguém que seja forte e lhes sirva de apoio. A firmeza viril anima-os, a fraqueza complacente torna-os receosos e, por fim, desgosta-os. Essa ideia de, eu vou ser amigo ali do meu subordinado, do meu liderado, né, do meu funcionário, claro, não confundam as coisas, você precisa ter conexão com as pessoas, tá? Você não tem que simplesmente pegar um chicote, né, e sair mandando a torta direita, nem sabendo o que você está fazendo, não é isso. Pelo contrário, você tem que utilizar-se do exercício do mando que você tem para ordenar as coisas. E você precisa fazer isso, porque se você não fizer, alguém vai tentar fazer no seu lugar. Porque é uma coisa impressionante que a gente aprende, né? Não existe vácuo de poder, isso é verdade. Se a pessoa que estava ali para ocupar essa posição de liderança, esse cargo de chefia, ela não está fazendo um bom trabalho, vai gerar a revolta das pessoas. Se você for um líder fraco, se você for um chefe fraco, e você tiver medo de decidir, medo de resolver, medo de colocar, né, a cara à tapa, você vai perder o respeito, você não vai ser um exemplo para as pessoas. E aí você vai ter que começar a usar cada vez mais, né, do seu poder de punir, do seu poder de repreender. E vejam, né, mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre a importância de você saber repreender com justiça, de você cobrar a pessoa que faça um bom trabalho, porque é assim que funciona, né? E o chefe aqui, ele vai falar, tá, sobre o chefe não se diminuir, porque ele está a serviço das pessoas. Por quê? Qual que é? Principalmente as pessoas jovens, né, que não tem muita experiência ainda com essa questão de mando e tal. Eu, quando entrei para as Forças Armadas, lá em 2018, e pude passar 7 anos num período de formação, tá? Eu, desde muito novo, fui sendo introduzido nessa realidade de você precisar decidir, de você precisar aprender a mandar, de você ser exemplo, de você desenvolver virtudes, tá entendendo? E uma pessoa jovem, muitas vezes, que não tem essa formação, não entende um pouco sobre isso, ela vai ter problema no futuro também, porque ela vai se furtar, vai se furtar a decidir, vai se furtar a fazer as coisas, porque ela tem medo de desagradar as pessoas. E claro, você tem que entender que você é um ser humano, nem sempre você vai acertar. Mas o que você não pode é correr o risco de diminuir a sua autoridade em dois extremos. Ou porque você tenta ser sempre a boa pessoa, que não toma decisão, que deixa outro decidir, deixa correr solto, né, as situações, e você não coloca autoridade. E também quando você usa a sua autoridade para abusar das pessoas, no sentido de colocar à força algumas coisas quando não tem necessidade. E você não sabe ouvir, você parece mais um ditador, um tirano, né, do que um líder. Estão entendendo? Porque ali você vai estar às vezes brigando para se manter no poder e não para liderar pessoas. Você vai gastar uma energia de forma desproporcional para tentar coibir algumas coisas, para tentar manter o grupo ordenado, junto, coeso. E aí você vai ter um grande problema com isso, se fizer dessa forma. E ele fala, os homens toleram o poder e até o desejam, desde que sejam bem governados. Meus amigos, não tenham dúvida, vocês vão ter uma grande satisfação em liderar bem, em ser bons chefes, em cumprir com a missão de vocês. Não se diminuam, não vejam na posição de chefia e liderança, vejam um desafio, não vejam como algo impossível. Não tenham medo de liderar, liderar é preciso. Cada vez mais as pessoas fogem do compromisso de liderar e de ser chefe por não conhecer as atribuições de um chefe. E essa vai ser a minha grande missão aqui, passar para vocês o significado do que é a chefia e a liderança. Esse livro é fantástico para isso. Não se furtem às responsabilidades de vocês. Aprendam que vão cair, aprendam que muitas vezes vão tropeçar, aprendam que às vezes vão decidir mal, mas se arrependam, peçam desculpas quando for necessário, tenham humildade e procurem acertar sempre, sempre. É assim que a gente vai caminhando no caminho correto, certo? No rumo correto, porque como ele falou, os homens toleram o poder e até o desejam,
desde que sejam bem governados. Você não vai se arrepender de ter sido liderado, de sido governado por um chefe, por um líder bom, que sabia o que estava fazendo, que liderava pelo exemplo, que tratava as pessoas com justiça, que repreendia, né, os maus hábitos, que fazia as coisas funcionarem bem, porque a gente precisa dessas pessoas, e você precisa ser essa pessoa na tua vida, no teu ambiente de trabalho. Dessa forma, a gente encerra mais um capítulo. Agradeço a paciência de vocês e estejam prontos aí, animados para o nosso próximo episódio, no episódio de número 7, tá bom? Aguardo todos vocês aqui para essa nossa caminhada rumo ao autoaperfeiçoamento, rumo à aquisição de habilidade de liderança, uma formação de uma mentalidade de liderança, como um líder deve pensar e, sobretudo, uma preocupação em ser melhor a cada dia, tá bem? Liderar é preciso.